Dias depois da morte de Carlo Acutis, sua mãe voltou ao quarto dele pela primeira vez. O silêncio era ensurdecedor. Tudo estava como ele deixou. Os livros, o computador, as fotos na parede. Ela começou a organizar algumas coisas com cuidado, com respeito, como se ele ainda pudesse voltar a qualquer momento. E então, entre os livros da escrivaninha, ela encontrou algo que não esperava. Um envelope, escondido, fechado, com a letra dele na frente. Ela pensou que já tinha vivido o momento mais difícil da sua vida no hospital, até abrir essa carta. O que estava escrito ali mudou completamente a forma como ela entendeu os últimos momentos do filho. Carlo Acutis faleceu no dia 12 de outubro de 2006. Ele tinha apenas 15 anos, uma leucemia fulminante, agressiva, rápida demais. Em poucos dias, aquele garoto cheio de vida, que acordava cedo todos os dias para ir à missa, que passava horas no computador catalogando milagres eucarísticos ao redor do mundo, já não estava mais ali. A casa da família Acutis, em Milão, era uma casa alegre, sempre foi. Carlo enchia aquela casa de vida, de risadas, de conversas sobre fé, de planos e projetos. Mas agora era diferente. Agora só havia silêncio. Antônia Salzano, a mãe de Carlo, estava mergulhada em um tipo de dor que só quem perdeu um filho pode compreender. É uma dor que não tem nome, que não tem cura, que não passa com o tempo, apenas se transforma. Nos primeiros dias após o funeral, ela mal conseguia sair da cama. O pai de Carlo, Andrea, tentava ser forte, mas ele também estava despedaçado. A casa inteira parecia prender a respiração. As pessoas vinham visitar, traziam comida, diziam palavras de conforto, mas nada, absolutamente nada, preenchia o vazio que Carlo havia deixado. Antonia evitava entrar no quarto dele, não porque não quisesse, mas porque não conseguia. Cada vez que passava pela porta, o coração apertava. Ela sabia que em algum momento precisaria entrar ali, precisaria organizar as coisas, guardar as roupas, decidir o que fazer com os pertences dele. Mas como? Como uma mãe faz isso? Como ela toca nas coisas do filho, sabendo que ele nunca mais vai usá-las? Algumas noites, Antônia ficava acordada, olhando para o teto, repassando cada momento dos últimos dias de Carlo. Os sinais da doença, o diagnóstico, a internação, as últimas conversas. Ela tentava entender, tentava aceitar. Mas aceitação é um processo longo. Uma semana após o funeral, Antônia acordou com uma sensação diferente. Não era paz, não era alívio, era coragem. Uma pequena centelha de coragem. Ela levantou, tomou café em silêncio e olhou para a porta do quarto de Carlo. Hoje, ela pensou, hoje eu vou entrar. E foi o que ela fez. Antônia abriu a porta do quarto devagar, como se ainda pedisse licença, como se ainda esperasse ouvir a voz dele dizendo: "Entra, mama." Mas só havia silêncio. Ela entrou. O quarto estava exatamente como Carlo havia deixado. A cama estava feita. Ele sempre fazia a cama antes de sair. Na cabeceira, o crucifixo que ele tanto amava. Na parede, um pôster de São Francisco de Assis e outro da Virgem Maria. Na escrivaninha, o computador estava desligado. Ali estavam os CDs com os backups dos sites que ele criava. Carlo tinha um projeto ambicioso: catalogar todos os milagres eucarísticos do mundo. Ele queria que as pessoas vissem, que acreditassem, que sentissem o que ele sentia quando estava diante do Santíssimo Sacramento. Antonia passou os dedos pela mesa. Tudo estava organizado, limpo. Carlo era assim, meticuloso, cuidadoso. Ela começou a olhar os livros na estante. Vidas de santos, teologia, história da igreja e também alguns livros sobre programação de computadores. Carlo era um garoto normal. Gostava de videogame, de futebol, de pizza.
mas ele também tinha uma sede de Deus que impressionava a todos. Antonia pegou um caderno que estava sobre a mesa, abriu. Dentro havia anotações sobre os santos, reflexões, orações que ele mesmo escrevia. Ela sorriu no meio das lágrimas. Esse era o Carlo dela. Continuou organizando com cuidado. Abriu a primeira gaveta da escrivaninha. Canetas, lápis, clipes. A segunda gaveta, cadernos da escola, trabalhos, provas. E então, a terceira gaveta. Essa gaveta ficava na parte de baixo da escrivaninha. Carlo raramente mexia nela. Na verdade, Antônia nem se lembrava de vê-lo abrindo essa gaveta nos últimos tempos. Ela puxou. A gaveta estava meio travada. Ela puxou com mais força e se abriu. Dentro havia algumas coisas antigas. Fotos da primeira comunhão de Carlo, quando ele tinha 9 anos. Aquele dia tinha sido especial. Ele tinha se preparado com tanto entusiasmo. Havia também algumas medalhas de santos que ele colecionava. Um terço de madeira que ele havia ganhado de presente em Fátima. Um livrinho pequeno sobre São Francisco de Assis, todo grifado. Antonia sorriu. Carlo amava São Francisco. Ela pegou o livrinho e o folheou. Nas margens, Carlo tinha feito anotações à mão. E então, ao colocar o livro de volta, ela percebeu algo. Embaixo do livro, no fundo da gaveta, meio escondido, havia um envelope branco. Simples, limpo, fechado. Antônia franziu a testa. Ela nunca tinha visto aquele envelope antes. Pegou-o com cuidado. Era leve. Havia algo dentro. Papel. E então, ela virou o envelope. E o coração dela parou. Na frente do envelope, escrito com aquela caligrafia que ela conhecia desde que Carlo aprendeu a escrever, estava uma única palavra: mama. Antônia sentiu as pernas fraquejarem. Ela se sentou na cadeira da escrivaninha, olhou para o envelope novamente, sem acreditar. Como ela não tinha visto isso antes? Ela virou o envelope de novo. No canto superior direito havia algo mais. Uma data, escrita com a mesma letra cuidadosa, 5 de outubro de 2006. 5 de outubro. Antonia fechou os olhos. Essa data, ela sabia exatamente o que significava. Carlo já estava doente. Ele tinha começado a sentir os sintomas alguns dias antes. Febre, fraqueza, dores de cabeça intensas. Os médicos ainda estavam investigando, fazendo exames, tentando entender o que estava acontecendo. Mas no dia 5 de outubro, Carlo já sabia que algo estava muito errado. E ele tinha escrito uma carta para ela e tinha escondido. Antônia ficou ali sentada, segurando aquele envelope, como se ele fosse a coisa mais preciosa e mais assustadora do mundo ao mesmo tempo. Ela não conseguia parar de olhar para a data. 5 de outubro, 7 dias antes de Carlo partir. Naquele dia, Carlo ainda estava em casa. Ele ainda caminhava, ainda conversava, ainda sorria, mesmo sentindo dor. Os médicos tinham pedido mais exames. Antônia se lembrava de estar preocupada, mas tentando manter a calma. Carlo, por outro lado, Carlo estava estranhamente sereno. Ela se lembrava de uma conversa naquele dia. Estavam na cozinha. Ela preparava o almoço. Carlo estava sentado à mesa, quieto, pensativo. De repente ele disse: "Mama, você sabe que eu te amo muito, né?" Antonia tinha sorrido e respondido: "Claro que sei, meu filho, e eu também te amo." Carlo tinha ficado em silêncio por um momento e então disse: "Não importa o que acontecer, eu sempre vou te amar, sempre." Na época, Antônia tinha achado estranho, mas Carlo era assim, profundo, reflexivo. Agora, segurando aquele envelope, ela entendia. Naquele dia, Carlo já sabia. Talvez não com certeza absoluta, mas ele sentia. Ele tinha escrito uma carta. Antonia olhou ao redor do quarto. A luz da tarde entrava pela janela, iluminando a cama, o crucifixo na parede. Ela respirou fundo. Parte dela queria abrir aquele envelope imediatamente. Precisava saber. Precisava ler.
Precisava ouvir a voz do filho mais uma vez, mesmo que fosse através de palavras no papel. Mas outra parte tinha medo. Medo do que aquelas palavras poderiam dizer. Medo de que a dor voltasse ainda mais forte. Medo de descobrir coisas que tornassem tudo ainda mais difícil de suportar. Ela segurou o envelope contra o peito, fechou os olhos e começou a rezar. Senhor, me dê forças, me mostre o que eu preciso ver, me ajude a entender. Ela ficou assim por alguns minutos, orando, respirando, preparando o coração. E então, devagar, ela abriu os olhos. Olhou para o envelope novamente. A letra de Carlo, firme, clara, cuidadosa. Ele tinha escrito essa carta com tempo, com intenção, com amor. Antônia passou o dedo pelo nome escrito na frente. Mama, uma palavra tão simples, mas carregada de tanto significado. Ela virou o envelope. Estava fechado com fita adesiva transparente. Carlo tinha sido cuidadoso para que nada saísse de dentro. Com as mãos ainda tremendo, Antônia começou a abrir o envelope. Ela fez isso devagar, com cuidado, como se estivesse abrindo um presente sagrado. E era. A fita adesiva saiu facilmente. Ela abriu a aba do envelope. Dentro havia papel. Ela conseguia ver as bordas, folhas brancas, dobradas com cuidado. Respirou fundo mais uma vez e então, lentamente, tirou o conteúdo de dentro do envelope. Eram 2 folhas de papel, folhas de caderno, comuns, mas a letra era inconfundível. A letra de Carlo. Ela desdobrou as folhas com cuidado, quase com reverência, e então começou a ler. A primeira linha dizia: minha querida mama. E Antônia soube, desde aquele primeiro instante, que nada seria mais o mesmo depois daquela leitura. Antônia leu a primeira linha novamente. Minha querida mama. Ela limpou as lágrimas que já começavam a cair. Precisava enxergar, precisava ler cada palavra. Se você está lendo isso, é porque eu já não estou mais aí com vocês. E eu sei que você está sofrendo muito. Antônia parou, engoliu seco, continuou. Conheço o seu coração, mãe. Sei como você ama, sei como você cuida de mim, do papai, de todo mundo ao seu redor. Você sempre foi meu exemplo de amor. As lágrimas caíram no papel. Antônia rapidamente limpou para não borrar as palavras. Eu escrevo essa carta porque preciso te dizer algumas coisas. Coisas que talvez eu não consiga dizer pessoalmente quando chegar a hora. Não porque me falta coragem, mas porque às vezes as palavras mais importantes ficam presas dentro da gente quando a gente mais precisa delas. Antônia sorriu no meio das lágrimas. Isso era tão Carlo. Ele sempre pensava em tudo. A carta continuava: Mama, eu preciso que você saiba de uma coisa muito importante. Eu não tenho medo. Antônia parou de ler, olhou para essa frase novamente. Eu não tenho medo. Como um garoto de 15 anos pode escrever isso sabendo que pode estar morrendo? Ela continuou lendo. Eu sei que pode parecer estranho um adolescente dizer isso, mas é verdade, mãe. É a mais pura verdade. Desde que eu comecei a sentir que algo estava errado com o meu corpo, desde que os sintomas começaram, eu senti uma paz que não consigo explicar com palavras. Lembra quando eu te falei semanas atrás que todos nós nascemos originalmente com um bilhete de volta para o céu? Lembra que você riu e disse que eu era muito jovem para falar dessas coisas? Antônia lembrava. Claro que lembrava. Era um domingo de manhã. Eles estavam voltando da missa. Carlo tinha dito isso no carro, do nada. Na época, ela tinha tentado mudar de assunto. Não queria pensar em morte, não com o filho dela. Pois é, mama, eu realmente acredito nisso. Eu acredito que a vida aqui na Terra é só uma passagem e que nosso verdadeiro lar é lá no céu, com Jesus, com Maria, com todos os santos. E eu sinto que o meu bilhete de volta está perto de ser usado. Antônia teve que parar de ler.
A dor era física. Ela dobrou o corpo sobre a escrivaninha, soluçando. Como ele sabia? Como ele podia saber? Depois de alguns minutos, ela se recompôs. Limpou o rosto. Respirou fundo. Precisava continuar. Mama, eu quero que você saiba que eu sou grato. Profundamente grato. Grato por tudo. Por cada missa que a gente foi junto desde que eu era pequeno. Por cada vez que você me acordou cedo, mesmo quando eu reclamava e queria ficar na cama. Por ter me ensinado a amar Jesus. Por ter me mostrado o que é a Eucaristia. Tudo o que eu fiz nos últimos anos. Os sites, as pesquisas sobre os milagres eucarísticos, as horas e horas no computador catalogando cada milagre. Eu fiz porque queria que as pessoas do mundo inteiro sentissem o que eu sinto quando estou diante do Santíssimo Sacramento. Eu queria que elas entendessem que Jesus está realmente ali. De verdade, não é símbolo, não é lembrança, é Ele, de corpo, sangue, alma e divindade. Eu sei que não vou conseguir terminar tudo o que comecei. Tem tantos milagres ainda para catalogar, tantas histórias para contar. Mas eu confio, mãe. Eu confio que Deus vai usar isso de alguma forma, que outras pessoas vão continuar, que o trabalho não vai ser em vão. Aqui, Carlo tinha sublinhado uma frase. Ele tinha feito isso 2 vezes, com força, como se quisesse ter certeza absoluta de que a mãe prestaria atenção. Não precisamos ter medo da morte, mama. Precisamos ter medo de uma vida sem sentido. Antônia parou de ler. Releu essa frase. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Cada palavra entrava como uma lança no coração. Mas era uma lança que também curava. Carlo tinha apenas 15 anos quando escreveu isso. 15 anos. E ele tinha uma sabedoria que muitos adultos nunca alcançam em uma vida inteira. Ela continuou. Mãe, agora vem a parte mais importante. Por favor, leia com atenção. Antônia segurou o papel com mais força. Quando chegar minha hora, e eu sei que está próxima, eu vou dizer algumas palavras. Talvez no hospital, talvez em casa, não sei onde. Mas eu vou dizer. E essas palavras talvez não façam sentido para você na hora. Talvez pareçam confusas. Talvez você ache que eu estou delirando por causa da dor ou dos remédios. Mas eu preciso que você saiba agora, lendo essa carta, eu não vou estar delirando. Eu vou estar lúcido. Eu vou saber exatamente o que estou dizendo. E essas palavras vão ser meu presente. Meu presente para você, para o papai, para todas as pessoas que eu amo. Antônia estava tremendo. O que Carlo ia dizer? O que ele estava tentando explicar? Mama, eu vou oferecer tudo. Todo o sofrimento, toda a dor, todo o medo que eu possa sentir, toda a despedida. Eu vou oferecer por você, pelo papai, por todos aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus, por todas as almas que precisam de oração. Como Jesus fez na cruz, eu quero fazer também, na minha medida, do meu jeitinho. Então, quando você me ouvir dizer essas palavras, por favor, lembre-se dessa carta. Lembre-se de que eu escolhi isso, que eu quis transformar o sofrimento em amor. Antônia estava chorando sem parar agora, mas continuou lendo. Mãe, não fique triste por muito tempo, por favor. Eu sei que você vai sentir minha falta. Eu também vou sentir a sua, mas a separação não vai durar para sempre. Eu vou estar com Jesus, vou estar com Maria, vou estar intercedendo por você, pelo papai, por toda a nossa família. E um dia, mãe, um dia a gente vai se encontrar de novo, lá no céu, e vai ser para sempre. Até lá eu peço que você continue sendo quem você sempre foi, uma mulher de fé, de amor, de força. Continue rezando, continue amando, continue vivendo. Não deixe a dor te paralisar, use a dor para crescer, para se aproximar mais de Deus.
A carta estava chegando ao fim. Antônia podia sentir. Eu te amo, mamã, mais do que qualquer palavra pode expressar. Obrigado por ser minha mãe. Obrigado por me ensinar a rezar. Obrigado por me mostrar o caminho de Jesus. Obrigado por cada abraço, cada beijo, cada oração, cada momento. E então, a última linha. Carlo tinha escrito essas palavras maiores, com mais força na caneta. Nos vemos no céu, mama, eu prometo. E no fim, simplesmente, com todo o meu amor, Carlo. Antonia terminou de ler e ficou paralisada. Não conseguia se mexer, não conseguia falar. Apenas olhava para aquelas palavras. Aquelas palavras que seu filho tinha escrito, sabendo que estava se despedindo. E então, ela abraçou a carta contra o peito e chorou. Chorou como nunca tinha chorado antes. Todas as lágrimas que ela tinha guardado desde o funeral, todas as emoções que ela tinha tentado controlar, tudo saiu naquele momento. Ela chorou por horas. Antonia não sabe dizer quanto tempo ficou ali, naquele quarto, segurando a carta de Carlo. Poderiam ter sido minutos, poderiam ter sido horas. O tempo tinha perdido o sentido. Quando finalmente conseguiu se acalmar um pouco, ela olhou pela janela. O sol já estava se pondo. Ela tinha entrado naquele quarto de tarde. Agora já era quase noite. Olhou para a carta novamente. Aquelas 2 folhas de papel eram tudo o que ela tinha agora. A última mensagem do filho. As últimas palavras dele para ela. Mas não eram palavras de desespero. Não eram palavras de medo. Eram palavras de amor, de fé, de esperança. Antônia levantou devagar. As pernas estavam fracas. Ela se apoiou na escrivaninha. Caminhou até a cama de Carlo e sentou. Olhou ao redor do quarto. Tudo ali contava uma história. As fotos na parede, os livros, o computador, o crucifixo. Tudo falava de quem Carlo era. E agora, aquela carta. Aquela carta completava o quadro. Ela releu alguns trechos, devagar, saboreando cada palavra. E foi então que algo clicou na mente dela. As últimas palavras de Carlo, no hospital, nos momentos finais. Carlo estava cercado pela família. Antônia estava ao lado da cama, segurando a mão dele. Andréia, o pai, estava do outro lado. Os médicos tinham feito tudo o que podiam, mas a leucemia era agressiva demais. Carlo estava fraco, muito fraco. Mal conseguia falar. Mas em um determinado momento ele abriu os olhos, olhou para Antonia e sussurrou algo. Na época, Antonia não tinha entendido direito. Ela achou que ele estava delirando, que os medicamentos estavam fazendo efeito, que a dor estava alterando a consciência dele. Mas agora, segurando aquela carta, ela entendia. Carlo tinha sussurrado: ofereço tudo por vocês, por todos. Ele tinha dito mais alguma coisa, mas a voz estava tão baixa que era impossível ouvir. Depois disso, ele fechou os olhos e algumas horas depois, ele partiu. Antônia sempre carregou uma culpa por não ter entendido aquelas palavras na hora. Ela sempre se perguntou o que Carlo estava tentando dizer. E agora ela sabia. Ele estava cumprindo a promessa da carta. Ele estava oferecendo seu sofrimento, sua dor, sua partida, como um ato de amor, como Jesus fez na cruz. Antônia apertou a carta contra o peito novamente. Ele sabia. Ela sussurrou para o quarto vazio. Ele sabia o tempo todo. Carlo não estava delirando. Ele estava lúcido. Ele estava fazendo exatamente o que tinha prometido fazer. Nos dias seguintes, Antônia não conseguia parar de pensar na carta. Ela a lia de manhã, de tarde, de noite. Cada leitura revelava algo novo. Cada palavra ganhava um significado mais profundo. Uma semana depois de encontrar a carta, Antônia tomou uma decisão. Ela precisava mostrar aquilo para alguém. Não para todo mundo, ainda não. Mas para alguém que pudesse ajudá-la a processar tudo aquilo. Ela ligou para o padre Cipriani.
o sacerdote que havia celebrado o funeral de Carlo. Ele era um homem sábio, tinha conhecido Carlo bem, sabia da profundidade espiritual do garoto. Padre Cipriani veio até a casa no dia seguinte. Antonia o recebeu na sala, ofereceu café, conversaram um pouco e então ela entregou a carta para ele. Padre, eu preciso que o senhor leia isso. Ele pegou as folhas com cuidado, sentou-se e começou a ler. Antonia observava o rosto dele enquanto lia. Viu quando ele franziu a testa, viu quando ele sorriu levemente, viu quando os olhos dele ficaram marejados. O padre leu em silêncio, do começo ao fim. Quando terminou, ele ficou parado por um longo momento, apenas olhando para as palavras. Então ele dobrou a carta com cuidado e a devolveu para Antonia. Antônia, ele disse com a voz embargada, seu filho não apenas viveu a fé, ele a compreendeu de uma forma que poucos adultos conseguem compreender em uma vida inteira. Ele fez uma pausa. Esta carta é um testemunho de santidade, um testemunho de maturidade espiritual profunda. Carlos sabia o que estava fazendo. Ele se preparou para sua partida como um santo se prepara. Antônia começou a chorar novamente. O padre continuou. As palavras dele no hospital agora fazem todo o sentido. Ele estava oferecendo seu sofrimento como sacrifício, como Jesus fez, como os mártires fizeram, como os santos fazem. Antônia, você criou um filho extraordinário e essa carta prova isso. Antônia apertou a carta contra o peito. Padre, o que eu faço agora? Como eu vivo sabendo disso? O padre segurou a mão dela. Você vive honrando o legado dele. Você continua com fé. Você transforma sua dor em oração. E um dia, como Carlo prometeu na carta, vocês vão se encontrar novamente. Aquela conversa mudou algo em Antônia. Ela ainda sentia a dor da perda. Claro que sentia. Mas agora havia algo mais. Havia compreensão, havia paz. Uma paz estranha, difícil de explicar, mas real. A carta de Carlo tinha feito isso. Tinha transformado a dor em sentido. Tinha transformado a despedida em promessa. E Antonia começou a entender que o sofrimento, quando oferecido com amor, nunca é em vão. A carta de Carlo Acutis revela algo extraordinário sobre quem ele era. E não estamos falando apenas de um garoto piedoso ou de um jovem religioso. Estamos falando de alguém que aos 15 anos tinha compreendido verdades profundas sobre a vida, o sofrimento e a eternidade. Como isso é possível? Como um adolescente pode ter essa maturidade espiritual? A resposta está na forma como Carlo viveu cada dia de sua vida. Ele não tinha uma espiritualidade separada da vida real. Sua fé não era algo que ele praticava apenas aos domingos na missa. Era algo que permeava tudo. Carlo gostava de videogame, jogava PlayStation, tinha amigos, ria, brincava, fazia piadas. Ele não era um garoto sério, fechado, diferente dos outros. Pelo contrário, ele era alegre, comunicativo. Tinha uma energia contagiante, mas ao mesmo tempo, ele tinha uma relação pessoal e profunda com Jesus Cristo. Todos os dias, sem exceção, Carlo acordava cedo para ir à missa. Não porque era obrigado, não porque os pais mandavam, mas porque ele queria. Ele dizia que não conseguia começar o dia sem receber a Eucaristia. Para Carlo, a Eucaristia não era um ritual, não era uma tradição, era um encontro real com Jesus. Ele realmente acreditava, com cada fibra do seu ser, que Jesus estava presente naquela hóstia consagrada. E isso mudava tudo na vida dele. Quando você acredita de verdade que está diante de Deus todos os dias, quando você tem essa certeza absoluta, sua vida se transforma. Carlo vivia com uma intensidade rara. Ele não desperdiçava tempo. Aos 11 anos, ele começou a aprender programação sozinho. Por quê? Porque queria usar a internet, que na época estava começando a se popularizar, para evangelizar.
Ele criou sites catalogando milagres eucarísticos do mundo inteiro. Ele pesquisava, estudava, organizava informações, colocava fotos, traduzia textos. Tudo isso com 11, 12, 13 anos. Tudo porque ele queria que as pessoas vissem, que acreditassem. Carlo dizia algo que se tornou famoso depois: a Eucaristia é minha estrada para o céu. Mas a fé de Carlo não era apenas contemplativa. Ele também vivia a caridade de forma concreta. Usava seu dinheiro de mesada para comprar comida e distribuir para os moradores de rua em Milão. Ajudava os colegas da escola que tinham dificuldade nos estudos. Visitava idosos. Ele entendia que fé sem obras é morta. E agora, a carta. A carta revelava a profundidade final de sua espiritualidade. Carlo não apenas aceitou sua doença. Ele a abraçou como um presente que ele podia oferecer. Ele escreveu na carta: não precisamos ter medo da morte, precisamos ter medo de uma vida sem sentido. Com 15 anos, ele escreveu isso. Ele sabia que a vida não é medida em quantidade de anos, mas em qualidade de amor. E olha a coisa mais impressionante. Mesmo sabendo que estava morrendo, Carlo não pediu nada para si mesmo na carta. Ele não desabafou, não reclamou, não perguntou: por que eu? Ele pensou na mãe, no pai, nas outras pessoas. Ele quis transformar seu sofrimento em intercessão. Isso, meus irmãos, isso é santidade. Santidade não é ser perfeito, não é nunca errar, não é ser diferente de todo mundo. Santidade é viver cada momento com amor verdadeiro. É colocar Deus em primeiro lugar. É pensar no outro antes de pensar em si mesmo. É oferecer até mesmo a dor, talvez especialmente a dor, como um ato de fé. São Paulo escreveu na carta aos Colossenses algo que Carlo viveu literalmente: completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo. Carlo compreendeu isso. Ele compreendeu que nosso sofrimento, quando unido ao sofrimento de Cristo, tem poder redentor. Pode salvar almas, pode transformar vidas, pode mudar o mundo, e ele quis fazer parte disso. Com 15 anos. A carta também revela outra coisa fundamental. Carlo não tinha medo da morte, porque ele sabia para onde estava indo. Ele tinha certeza absoluta. Nos vemos no céu, ele escreveu. Não era uma esperança vaga, não era um desejo bonito, era uma certeza, uma promessa. Porque Carlo vivia como se o céu fosse real, porque para ele era. E quando você vive assim, quando você realmente acredita que esta vida é apenas uma passagem, tudo muda. Suas prioridades mudam, seus valores mudam, suas escolhas mudam. Carlo viveu seus 15 anos com mais intensidade e propósito do que muitas pessoas vivem em 80, 90 anos. Porque ele não desperdiçou um único dia. A carta encontrada após sua morte não é apenas uma despedida bonita, é um testemunho de que é possível viver a fé de verdade, de que é possível amar sem medo, de que é possível encarar até mesmo a morte com paz e esperança, e de que, no final, o que importa não é quanto tempo vivemos, mas como vivemos cada momento que nos foi dado. E agora, o que a carta de Carlo nos ensina, o que nós que estamos aqui hoje podemos aprender com essas duas folhas de papel escritas por um garoto de 15 anos? A primeira lição é sobre comunicação do amor. Carlo escreveu aquela carta porque queria que a mãe soubesse exatamente o que ele sentia. Ele não presumiu que ela já sabia. Ele não achou que palavras eram desnecessárias. Ele escreveu, registrou, deixou claro. Quantas vezes nós deixamos de dizer às pessoas o quanto elas significam para nós? Quantas vezes presumimos que elas já sabem? Quantas vezes deixamos o tempo passar sem expressar gratidão, amor, carinho, e então, quando é tarde demais, nos arrependemos? Carlo nos ensina que palavras de amor nunca são demais. Uma carta, um bilhete, uma mensagem,
um telefonema pode ser o maior presente que você dá para alguém, principalmente para quem você ama. Não espere, não deixe para depois. Diga hoje, escreva hoje, expresse hoje. A segunda lição é sobre aceitar a vontade de Deus. Carlos estava morrendo, ele tinha 15 anos, ele tinha planos, tinha projetos, tinha uma vida inteira pela frente. E ainda assim, ele aceitou. Mas não foi uma aceitação resignada. Não foi um fazer o quê de derrota. Foi uma aceitação confiante, cheia de fé, cheia de esperança. Carlos escreveu: eu não tenho medo. Aceitar a vontade de Deus não significa que a dor desaparece. Não significa que não há tristeza. Não significa que não há lágrimas. Significa confiar que mesmo quando não entendemos, Deus está no controle. Significa acreditar que Ele sabe o que faz. Significa descansar na certeza de que tudo, absolutamente tudo, pode ser transformado em bem quando entregue nas mãos de Deus. Carlos viveu isso e nos ensinou isso. A terceira lição é sobre o sentido do sofrimento. Esta é talvez a mais difícil. Porque ninguém quer sofrer, ninguém procura sofrimento, mas a realidade é que nesta vida o sofrimento é inevitável. Todos nós, em algum momento, vamos passar por dor, por perda, por dificuldade. A questão não é se vamos sofrer, a questão é o que vamos fazer com esse sofrimento. Carlos nos ensina que o sofrimento pode ter sentido, ele pode ser oferecido. Pode ser transformado em intercessão, pode se tornar um ato de amor. Carlos escreveu na carta que ia oferecer todo o seu sofrimento pela mãe, pelo pai, por todos aqueles que ainda não conheciam Deus. Ele transformou a sua dor em presente, e isso muda tudo. Quando você oferece seu sofrimento, seja uma doença, uma perda, uma dificuldade, uma dor, você está dizendo para Deus: usa isso. Transforma isso, que isso não seja em vão. E Deus honra essa oferta. São Paulo disse: completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo. Nosso sofrimento unido ao sofrimento de Cristo tem poder. Poder de salvar almas, poder de transformar corações, poder de mudar destinos. Carlos entendeu isso com 15 anos e viveu isso. A quarta lição é sobre o que realmente importa na vida. Carlos escreveu: não precisamos ter medo da morte, precisamos ter medo de uma vida sem sentido. A vida não é medida em anos, é medida em amor, em propósito, em quanto você se doou, em quantas vidas você tocou, em quanto você amou. Carlos viveu apenas 15 anos, mas o impacto dele continua. Milhões de pessoas ao redor do mundo conhecem sua história, rezam por sua intercessão, se inspiram em seu exemplo. Jovens que estavam longe da fé voltaram por causa dele. Pessoas que não acreditavam na Eucaristia começaram a crer. Famílias inteiras foram transformadas. Tudo por causa de um garoto que viveu 15 anos com intensidade, com amor, com fé. Enquanto há pessoas que vivem 80, 90 anos e não deixam nenhum legado, não porque são más pessoas, mas porque viveram sem propósito, sem sentido, sem se doar. Carlos nos desafia. O que você está fazendo com os seus dias? Como você está vivendo? Está desperdiçando tempo? Está adiando o que importa? Ou está vivendo cada dia como se fosse o último? Com intensidade, com amor, com propósito. E a quinta e última lição, a certeza da eternidade. Carlos terminou a carta dizendo: nos vemos no céu, eu prometo. Ele não disse talvez, não disse se tudo der certo. Ele disse com certeza, com convicção, porque ele vivia como se o céu fosse real, porque para ele era. E isso mudava completamente a forma como ele encarava a vida e a morte. Meus irmãos, nós também precisamos dessa certeza. Precisamos viver sabendo que esta vida é uma passagem, que nosso verdadeiro lar é lá no céu, que a morte não é o fim, é o começo, é o momento em que, como Carlos dizia, usamos nosso bilhete de volta para casa.
E quando você vive com essa certeza, tudo muda. Você não tem medo, você não se desespera, você vive com paz, com esperança, com alegria. Mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio da dor, porque você sabe para onde está indo. A carta de Carlo nos lembra de tudo isso, nos chama a viver melhor, a amar mais, a ter mais fé, a não desperdiçar nenhum único dia e nos promete: um dia, se formos fiéis, vamos nos encontrar no céu, com Carlo, com Jesus, com Maria, com todos os santos. E vai ser para sempre. A carta de Carlo Acutis, encontrada dias depois de sua morte, revelou algo que sua mãe não tinha compreendido completamente nos últimos momentos dele. Aquelas palavras no hospital, aquelas palavras que pareciam confusas na hora. Ofereço tudo por vocês. Agora faziam sentido. Carlo não estava delirando, não estava perdido na dor. Ele estava lúcido, estava cumprindo uma promessa, a promessa que tinha feito na carta. Ele estava oferecendo seu sofrimento, sua partida, sua própria vida, como um ato de amor. E essa carta, escondida numa gaveta, guardada com cuidado, escrita com tanto amor, essa carta trouxe paz, trouxe compreensão, trouxe sentido para a dor. Hoje, Antônia Salzano guarda aquela carta como seu maior tesouro. Ela já disse em várias entrevistas: sempre que a saudade aperta, sempre que a dor da perda volta com força, ela pega aquelas 2 folhas de papel e relê as palavras do filho. E sente que ele está perto, sente que ele está cumprindo a promessa, sente que ele está lá no céu, intercedendo por ela, cuidando dela. Carlo Acutis foi beatificado no dia 10 de outubro de 2020, em Assis, Itália. Tornou-se o primeiro beato nascido na era digital. Milhares de pessoas estavam presentes. Milhares mais acompanharam pela internet. Jovens do mundo inteiro celebraram, porque Carlo é um deles. Um santo jovem, um santo moderno, um santo que usava jeans, tênis, jogava videogame. Mas para Antônia, Carlos sempre foi santo, desde o primeiro dia. Desde a primeira vez que ele acordou cedo sozinho para ir à missa. Desde a primeira vez que ele usou seu dinheiro para dar comida a um morador de rua. Desde a primeira vez que ele disse: "Mama, eu quero fazer sites sobre Jesus." Ela sempre soube. E aquela carta simplesmente confirmou. Hoje, o túmulo de Carlo em Assis é visitado por milhares de pessoas todos os anos. Jovens vão até lá buscar inspiração, famílias vão pedir intercessão, pessoas que estão sofrendo vão buscar conforto. E muitos milagres têm sido relatados por sua intercessão. Curas, conversões, transformações, porque Carlo continua cumprindo sua promessa, continua intercedendo, continua cuidando. Lá do céu, a carta nos lembra de algo fundamental. A morte não é o fim para quem vive em Cristo. É apenas uma passagem, um momento de transição. O uso do bilhete de volta para casa, como Carlo dizia. E se vivemos com fé, com amor, com propósito, não precisamos ter medo, porque sabemos para onde vamos. E sabemos que lá do outro lado vamos nos encontrar novamente com todos aqueles que amamos. Carlo nos ensinou isso, com sua vida, com sua morte e com sua carta. Que possamos aprender, que possamos viver cada dia com a intensidade com que Carlo viveu. Que possamos amar sem medo, que possamos oferecer nossas dores, que possamos ter certeza da eternidade. E que um dia, quando chegar nossa hora, possamos também dizer com confiança: nos vemos no céu. Se você quer entender melhor o que Carlo disse nos seus últimos minutos de vida, eu já fiz um vídeo completo sobre isso. Está aqui ao lado. É uma das histórias mais tocantes que já contei. E se a história de Carlo tocou seu coração, deixe um comentário aqui embaixo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe você, que Maria proteja você
E que o beato Carlo Acutis interceda por todos nós. Até o próximo vídeo. E lembre-se, todos nós nascemos com um bilhete de volta para o céu. A questão é, como você está usando o seu tempo aqui na Terra antes de usar esse bilhete? Viva bem, ame muito e tenha fé. Até breve.